Paz do Senhor para todos. Nós vamos falar agora um pouco sobre a festa da dedicação, mas a festa judaica da dedicação. Essa festa ela é citada uma única vez no Novo Testamento, no Evangelho de João, no capítulo 10, no verso 22. E em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno. Para podermos entender um pouco mais sobre a origem dessa festa, vamos ver festa ou solenidade, né, como diz a palavra de Deus. Nós podemos ver aqui que uma foto, né, do inverno, né, lá em Jerusalém, aqui no Muro das Lamentações. Naqueles dias era inverno, hoje para muita gente é inverno, e como devemos agir, como foi na primeira festa da dedicação, naquele período de inverno que os judeus enfrentaram, né? Então aqui nós encontramos no livro de Levítico as festas que o Senhor tem orientado para o povo de Israel: o sábado, a Páscoa e os ázimos, ou os pães ázimos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. À direita você pode encontrar os versos correspondentes no livro de Levítico, capítulo 23. Aqui vemos 7 das festas que o Senhor orientou, que falamos período mosaico, mas é o período da lei, né? Nos 5 primeiros livros escritos por Moisés estão as orientações de celebrarem essas festas. É interessante que, tipologicamente, né, as 3 primeiras, elas representam o advento de Cristo, o seu nascimento, a sua vinda. Cristo na Páscoa, ele é o nosso Cordeiro Pascal, e Paulo diz que devemos celebrar, né, a Páscoa como os ázimos da sinceridade, né, o pão sem fermento. Então a Páscoa fala de Cristo, nosso Cordeiro, o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado por nós, cujo sangue nos libertou do pecado. Os pães ázimos e primícias, né? O primeiro sábado depois da Páscoa, o primeiro dia da semana, né, depois, né, era primícias. E primícias fala da ressurreição de Cristo. 50 dias depois, o Pentecostes, o derramar do Espírito Santo, o nascimento da igreja. E as 3 últimas festas, elas estão relacionadas ao retorno de Cristo. Trombetas. Em breve teremos aí mais uma edição da festa que nós celebramos, chamada Trombetas e Festas, onde serão mostrados ali alguns marcadores históricos e proféticos que apontam para o retorno de Cristo para arrebatar a sua igreja. A festa da expiação, chamada também de Yom Kippur, dia do perdão, que aqueles que são lavados no sangue do Cordeiro, né, estes andarão com o Senhor, né, na sua presença, se assentarão com ele também no trono, os que vencerem. E a festa dos tabernáculos, porque esse nosso tabernáculo, que diz respeito ao nosso corpo, ele será desmontado e nós seremos arrebatados e estaremos com Cristo para todo sempre na sua eternidade. 2 festas elas aparecem depois do período, né, mosaico, depois dos 5 primeiros livros escritos por Moisés. A primeira delas é Purim, que vamos encontrar no livro de Esther, no capítulo 9, verso 26. Purim significa sortes, quando o Senhor mudou a sorte que estava destinada para a morte do povo de Israel, né? Um extermínio total de todos os judeus. Mas Esther, Mardoqueu e todos os judeus que jejuaram ao Senhor, Deus mudou a sorte, né? Então essa festa ela é celebrada. Em Israel, hoje em dia, ela é celebrada muito semelhante, né, a um carnaval aqui do Brasil, né? As meninas se vestem de Esther, os meninos de Mardoqueu, né? E tem também as representações daqueles que eram os inimigos, né, de Amã e dos demais. É uma festa que eles celebram até hoje, né? E a festa da dedicação, ela não é citada no Velho Testamento, somente em João, capítulo 10, verso 22. Vamos ver aqui um pouco sobre a origem dessa festa. O que eu vou usar aqui, a referência bibliográfica, é a História dos Hebreus, de Flávio Joséfo. Flávio Joséfo, ele foi contemporâneo dos apóstolos, inclusive ele foi testemunha ocular da destruição do templo em Jerusalém no ano 70.
né? Existem outras bibliografias, inclusive em livros apócrifos, mas para que você não precise ficar lendo livros apócrifos, eu recomendo que você leia a história dos Hebreus de Flávio José. Eu tenho um volume único, eram 3 volumes, assim que saiu um volume único, eu ganhei de presente do meu querido amigo pastor Militão, né? E eu tenho esse livro até hoje como um livro de consulta. Festa da dedicação, ela é também chamada de festa das luzes. Nesta festa eles usam, né, uma menorá, que é um candelabro de 8 hastes. Em alguns lugares espalhados aqui no Rio de Janeiro a gente consegue enxergar algumas delas, a gente vê, né? Na Barra da Tijuca, quando eu estava indo para a Igreja da Barra, quando está se aproximando, né, essa festa da dedicação ou festa das luzes ou Hanukkah, eles colocam essa menorá de 8 lâmpadas lá, mas não acendem, né? Então ela é celebrada assim. É também chamada de festa das luzes, porque quando dá dedicação do templo, da consagração do templo, disse aqui que eles tinham pouco óleo, né? A tradição diz que eles tinham pouco óleo. E eles acenderam, né, as lâmpadas, e com pouco óleo a lâmpada ficou acesa, né, nos 8 dias que celebravam as festas. A festa, né? Por isso ela é chamada também de festa das luzes. Hanukkah, aqui é a palavra hebraica, da direita para a esquerda, e Hanukkah significa inauguração, educação, porque essa festa ela educa, ela traz um ensino, e dedicação, porque o templo foi reconsagrado, né, a Deus depois de ter sido profanado. Os motivos principais para a celebração desta festa, dessa solenidade, foi a libertação dos seus opressores, né, dos descendentes de Alexandre e dos seus generais, né, Alexandre o Grande e seus generais, que eram os opressores até então, naquele momento, e um pequeno exército, né, que foi conduzido ali pela família dos Asmoneus, que era uma família de levitas. Eles conseguiram, né, expulsar, né, os gregos, reconquistaram Jerusalém, foram ao templo, limparam, reconstruíram, né, o altar, porque havia sido sacrificada uma porca sobre ele. Então aquele altar eles destruíram e fizeram um outro, acenderam as luzes e celebraram a festa, né, chamada festa da dedicação do templo. Essa é a festa judaica, né? Então nós vamos aqui voltar um pouco na história, né? O templo de Salomão, ele foi reedificado, aquele templo que Davi tentou edificar, mas o Senhor não permitiu, mas disse que o seu filho, né, o edificaria. Salomão edifica esse templo, aqui está o período em que reinou Salomão, 971 a 931 a.C. Em 586 a.C., Jerusalém foi conquistada por Nabucodonosor III, né? Ele entra, ele destrói os muros, queima as portas e destrói o templo, né? Saqueando todo o tesouro que havia no templo, levando para a Babilônia. E Daniel, né, quando estava lá, né, em Babilônia, ele vai ler, né, o livro do profeta Jeremias e ele entende que os 70 anos que o Senhor havia destinado, né, como castigo para o povo de Israel já havia encerrado. E ele começa então a orar. Ele jejua e ora, e o Senhor dá uma resposta para ele, né? Aqui Daniel 9, 25 a 27, né? O Senhor mandou um varão falar com Daniel, e esse varão disse, né, um ser celestial, né? Sabe e entende que desde a saída da ordem, aqui vemos 3 saídas para reedificar a Jerusalém, 3 ordens de partida, né? Ciro, em 537, Ciro foi chamado de ungido, né, pelo Senhor, porque o Senhor o ungiu para esta missão, que era libertar os judeus para retornarem e reedificar Jerusalém. Dario também deu uma ordem de retorno, em 486, e Artaxerxes, em 444, que podemos ler no livro de Neemias, né? Para entender melhor esses 2 períodos aqui, né, de Dario e de Artaxerxes, é bom lermos o livro de Esdras e o livro de Neemias. Então, desde a saída da ordem para restaurar e para reedificar Jerusalém até o Messias, o Cristo, o ungido, o príncipe, haverá 7 semanas de ano. Depois eu vou gravar um vídeo sobre as 70 semanas, que aqui dão 70 semanas. É muito interessante,
porque Daniel ele é preciso nessas profecias que elas acontecem no período interbíblico, que não são citadas na Bíblia, mas que são comprovadas, né, pela história. Várias delas já aconteceram, inclusive a vinda do Messias, né, a sua morte, mas também fala da última semana, quando a igreja já estará sendo, né, já foi arrebatada e estará com o Senhor na glória, né? Então, dessas 62 semanas, né, será cortado o Messias. O verbo cortado aqui é sinônimo de morte, morto, mas não para si. E o povo do príncipe que há de vir, que é General Tito, né, quando ele vai entrar lá na frente e vai destruir, né, a cidade de Jerusalém. Ele firmará uma aliança com muitos, o sacrifício será retirado. Eu deixei esse texto aqui porque aconteceu de forma semelhante quando os gregos eles entram e conquistam Jerusalém e profanam o templo, né? O que aconteceu lá, que Daniel profetizou, vai acontecer depois, quando o anticristo se manifestar. Perdão. Vamos em frente. Esse quadro que está aí atrás, né, ele foi descoberto nas escavações da cidade de Pompeia, que foi destruída pelo vulcão Vesúvio no ano 71, 72, se eu não me engano. Então aqui é encontrado aqui à esquerda uma figura de Alexandre o Grande, e do lado direito Dario III, né, que ele era o líder aqui da coligação Medo-Persa. Essa batalha é chamada Batalha de Iso. Ela aconteceu em 5 de novembro de 333 a.C. Daniel fala sobre esta batalha, né? Ele vai usar duas figuras aqui, o bode, que representa a Grécia, o chifre, que representa Alexandre, e aqui o carneiro, que representa a coligação medo-persa. Cada chifre, né? Um chifre os medos e o outro chifre os persas. O chifre ele fala do poder. E Daniel ele vai falar isso aqui em Daniel 8, do 5 ao 7. Né? Estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre a terra, mas sem tocar no chão. Então esse bode aqui é Alexandre. Ele vinha sobre a terra sem tocar no chão, porque Alexandre ele conquistou o mundo numa velocidade muito grande. Né? Ele era muito rápido nas suas ações. Né? Alexandre ele veio como o Alexandre Magno, né, da Macedônia. Ele conquista, né, a Média e a Pérsia, então ele vai virar Shah da Pérsia. Depois ele conquista o Egito e lá ele foi ordenado, né, faraó do Egito. Então Alexandre foi um dos que mais teve títulos, né, de nobrezas. Né? Então ele vem muito rápido. Né? E em outra figura simbólica, né, eles são representados por um animal semelhante ao leopardo, com 4 cabeças e 4 asas. Até porque o leopardo, né, e um outro animal semelhante, que é a chita, né, são os animais mais velozes do mundo. E Alexandre foi muito rápido, né? Até a sua vida também foi muito curta, né? E aquele bode, está falando aqui do bode, ele tinha um chifre insigne entre os olhos. Esse chifre insigne é Alexandre o Grande. E se dirigiu ao carneiro, que tinha 2 chifres. Aqui o carneiro, os medo-persas, o qual eu tinha visto em pé diante do rio. O rio aqui ele está relacionado ao rio Tigres e o rio Eufrates, porque a capital deles era lá, né, em Babilônia e depois em Suzã, onde morou até Esther. Né? E correu contra ele com ímpeto e com força. E vi chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, e ferindo quebrou os 2 chifres. Foi a vitória aqui de Alexandre contra Dario III, pois não havia força no carneiro para resistir. E o bode lançou por terra e pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro, né, da sua mão. Né? Então essa batalha aconteceu, o reino de Alexandre ele vai se estendendo, né, até a Índia, até o Egito, e ele vai agora perder, né, a sua força. Né? Alexandre, com cerca de 33 anos, ele morreu. Né? Ainda é muito duvidoso, né, os motivos pelos quais ele morreu. Alguns dizem que foi malária, outros dizem que foi envenenado. Né? Não se tem noção, não se sabe, né, exatamente o que foi que aconteceu. Né? Então o bode, aqui representando Alexandre e a Grécia, né, ele se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força,
aquele chifre foi quebrado. Então Alexandre, com 33 anos, ele foi quebrado, foi morto. E no seu lugar subiram outros 4 também insígnes com os 4 ventos. Aqui falam dos 4 generais de Alexandre, os 4 principais generais de Alexandre, que acabaram dividindo o reino, né, entre eles, né? Então eles dividiram para os 4 ventos, né? Alguns ficaram Macedônia e Turquia, outro ficou Síria, outro ficou Babilônia e o outro desceu para baixo, né, em direção ao Egito, né? E dele saiu um chifre pequeno, o qual cresceu para o sul, para o Oriente e para a Terra Formosa. A Terra Formosa aqui, ela diz respeito a Israel. Esse chifre pequeno, ele na história, ele é Antíoco Epifanes. No ano 170 a.C., ele começou, né, a combater contra, né, os demais que também eram de descendência grega, e ele com um ímpeto querendo conquistar, então ele desce para o sul, ele estava na Síria, né? Ele vai descendo para o sul em direção à Terra Formosa, que é Israel. E ele se engrandeceu, né, até contra o exército dos céus. E alguns do exército das estrelas, aqui tem que entender aquela visão que José teve, né? Ele viu 12 estrelas, a lua e o sol, as estrelas aqui, elas representam a nação de Israel. E os lançou por terra, né? Ele foi menos nobre do que Alexandre, né? No próprio livro de Flávio Josefo diz que quando Alexandre ele passou por Jerusalém, o sacerdote saiu ao encontro, né? E Alexandre o Grande ele desceu do seu cavalo, se encurvou. Um dos seus generais perguntou por que ele fez isso, porque Alexandre não se encurvava diante de ninguém. E Alexandre então contou que teve um sonho, e no sonho ele via, né, Deus falando com ele, e a figura que ele viu no sonho, né, Deus no sonho, era exatamente a figura do sumo sacerdote. E Alexandre foi muito mais nobre, né, ele permitiu que os judeus continuassem, né, cultuando a Deus, mas este aí, ele era, como diz o texto, ele era feio de cara, né, era um homem raivoso, né, e se engrandeceu contra o príncipe do exército, e foi tirado o sacrifício contínuo. Ele profanou o templo, impediu que os sacrifícios a Deus fossem ofertados, e no lugar do seu santuário foi lançado por terra. Ele comete aqui, né, uma abominação, né, que foi sacrificar um porco, alguns dizem que é uma porca, que é um animal imundo para os judeus, sobre o altar, profanando, né, o templo, né? E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo, por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra, e o fez e prosperou. Depois ouvi o santo que falava e disse, outro santo, né? Aquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército até o fim serem pisados? A família, né, de Matatias, né, que era sacerdote, seu filho Judas, ele é mais conhecido como Judas Macabeu ou Judas Martelador, né? Eles reconquistaram, né, a terra em 3 anos e meio. É exatamente o que Daniel fala aqui, durará até 2.300 tardes e manhã. E depois o santuário será purificado, ou seja, que ele seria reconsagrado, dedicado, seria feita a festa da dedicação. Então eles lutaram muito para reconquistar, né, Jerusalém, e eles com um exército pequeno, fazendo guerras de guerrilha, né, contra os gregos, que sempre foram experts, né, nas artes da guerra, mas essa família de sacerdotes e alguns outros poucos conseguiram derrotá-los, né? Agora eu vou entrar aqui no livro do Flávio Josefo, né? Para não ter que citar outras fontes, né? Então Judas, após obter tão grandes vitórias sobre os generais do exército de Antíoco Epifanes, né? Esse que é símbolo do adversário e do anticristo também, persuadiu os judeus a ir a Jerusalém dar graças a Deus, como lhes eram devidas, né? Purificar o templo e oferecer sacrifícios. Quando chegaram lá, no entanto, encontraram as portas queimadas, os muros cheios de mato,
o qual havia crescido durante aquele período de inteiro abandono, que foram 3 anos e meio. Durante tão grande desolação, né, tão grande desolação arrancou suspiros no coração e lágrimas dos olhos de Judas. E depois de ordenar que uma parte da tropa sitiasse a fortaleza, pôs mão à obra para purificar o templo. Então, eles botaram guardas, tem que ler Neemias, né? A estratégia de Neemias, quando ele reconstruiu Jerusalém, Judas faz a mesma coisa agora, né? E começa a purificar o templo, né? E chamaram Festa das Luzes, porque segundo, né, a minha opinião aqui é de Joséfo, tá? Essa felicidade foi como uma luz agradável que dissipou as trevas de nossos longos sofrimentos, aparecendo numa ocasião em que não poderíamos sequer imaginá-la. Judas em seguida mandou restaurar as muralhas da cidade, fortificou as grandes torres e colocou soldados para defendê-las contra os inimigos. Fortificou também a cidade de Bet-Zur, para dela se servir como fortaleza contra os ataques. Ele tinha um posto avançado que dava defesa, né, para Jerusalém, na cidade de Bet-Zur. Fez tudo com o máximo de cuidado. Isso aqui é dedicação, né? Isso aqui tem que já transportar para a nossa vida cristã, né? Mas não podemos aceitar que nós, templos do Espírito Santo, estejamos descuidados, profanados, com um altar, né, sendo usado para sacrifícios da imundícia. Isso não pode acontecer nas nossas vidas. Judas colocou nele o candelabro, uma mesa e um altar de ouro completamente novos. Então coloque, né, o candelabro, acenda a luz, né, as 7 lâmpadas, os 7 Espíritos de Deus agindo na sua vida, a mesa dos pães da proposição, né, que o Senhor seja, né, o alimento para nós. Mandou colocar também portas novas e cobriu-as com cortinas. E depois destruiu o altar do holocausto que fora profanado, aquele altar onde Antíoco Epifanes sacrificou um porco, né? Porque fora profanado, e mandou fazer um novo com pedras que não houvessem sido trabalhadas a martelo. A orientação do Senhor é que o altar não podia ser de pedras lavradas, tinha que ser de pedras naturais, né? Isso está na lei. E no dia 25 do mês de Kislev, que para nós dá 25 de dezembro, por isso é inverno, os macedônicos chamam a Peleu, acenderam as luzes do candelabro. Incensou-se o altar, colocaram os pães sobre a mesa e ofereceram-se holocaustos sobre o novo altar. Então aqui começaram, né, as festas da dedicação, né? Isso se deu no mesmo dia em que, 3 anos antes, o templo fora indignadamente profanado por Antíoco e abandonado. No dia 25 do mês de Apeleu, no ano 145 das Olimpíadas, 145 e 3. Os gregos, eles contavam os tempos pelas Olimpíadas, que eram de 4 em 4 anos. A primeira Olimpíada foi em 776. Depois Teodósio, aquele que declarou a igreja cristã oficial do Império Romano, ele aboliu as Olimpíadas no ano 393, porque ele considerava as Olimpíadas uma atividade pagã, já que ela era em homenagem a Zeus e a deusa da vitória, né, a deusa Nike, que nós chamamos de Nike, né, aquela que põe a coroa da vitória sobre a cabeça dos vencedores olímpicos. A renovação ocorreu no mesmo dia do ano 148 da Olimpíada 145 e 4, uma contagem estranha, né? Como Daniel havia predito 408 anos antes, dizendo clara e distintamente que o templo seria profanado pelos macedônios. Por isso eu deixei aquele texto lá de Daniel, que também diz respeito, né, ao anticristo quando ele vier. É tipológico, uma coisa tipifica a outra, né? Judas celebrou durante 8 dias, com todo o povo, por meio de solenes sacrifícios, a festa da restauração do templo, dedicação ou festa das luzes. Não houve regozijo honesto a que não se entregasse durante esse período. Eram festins e banquetes públicos, o ar ressoava com hinos e cânticos que se elevavam em louvor a Deus. E a alegria de se ver
depois de tantos anos, quanto menos se esperava a restauração dos antigos costumes. Dedicação também significa restaurar os costumes antigos. A palavra diz para não removermos os marcos antigos. Se foram removidos da sua vida, coloque de volta e celebre isso, né? Os costumes de nossos pais e a prática de nossa religião foi tão grande que foi determinado realizar-se todos os anos aquela festa durante 8 dias. Então, nesse período interbíblico, 168 anos antes de Cristo, foi instituída, né, a festa da dedicação judaica, festa das luzes, ou Hanukkah. Então, a festa da dedicação judaica, né? Aqui eu fiz um desenho, tirei a mesquita e botei o templo de Salomão, que foi a causa dessa festa, né? Que foi a restauração, a limpeza, a purificação e a dedicação do templo para o serviço do Senhor. Ali está, né, o candelabro, né, ou a menorá aqui de 8 lâmpadas, que representam os 8 dias da festa. E em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno, e Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão, que é essa parte anterior aqui, né, no pórtico de Salomão, né, ou templo de Salomão. Vou deixar aqui uma recomendação, né, um livro da minha professora de hebraico, infelizmente já faleceu, irmã Nivalda Gueiros, que é Entre o Pórtico e o Altar. Você encontra nas livrarias dos nossos Marães. Se você quiser conhecer, né, sobre a festa da dedicação da Igreja Cristã Maranata, tem um vídeo no YouTube. Está lá o pastor Josias e o pastor Gereuti falando um pouco sobre a história da festa da dedicação da Igreja Cristã Maranata. Não tem nada a ver com a festa judaica, só tem o mesmo nome, tá? Mas não tem nada a ver. Eu vou deixar o link na descrição e você pode entrar lá e você vai poder assistir um pouco e entender um pouco mais sobre a festa da dedicação da igreja, que acontece no mês de outubro. Em outubro também, dia 31 de outubro, temos o aniversário da Igreja Cristã Maranata. E 31 de outubro é aniversário da Reforma Protestante. Fique bem claro aqui, 31 de outubro não é Halloween, não é Dia das Bruxas. É Reforma e Igreja Cristã Maranata, aniversário da nossa igreja. Eu vou deixar depois aqui um vídeo também, que já está quase pronto, sobre os pré-reformadores e o início da Reforma Protestante do século XVI. Em Jerusalém havia a festa da dedicação, era inverno. A nossa festa da dedicação, ela está relacionada à nossa entrega pessoal ao Senhor e ao nosso desejo de servi-lo na obediência, na comunhão, na consagração, na fidelidade, em todas as determinações do seu Espírito Santo. No mês de outubro, através dos meios de graça, oração, jejum, clamor, madrugada, consulta a palavra, né, o Senhor dará experiências, né, ao seu povo, né. Aqui tem uma outra foto muito legal também, né, de um judeu. Ele fez aqui tipo um iglu, né, de gelo, e ele está ali lendo, né, a palavra. Ou seja, o inverno, nem a ação dos gregos, dos filósofos helenistas, seja lá do que for, nada disso nos impedirá de dedicarmos a nossa vida ao Senhor, porque nada nos separará do amor do Pai que está em Cristo Jesus. Então aqui encerramos o bode, o chifre que foi quebrado, 4 partes que se levantaram, os 4 generais. Depois eu faço também um vídeo sobre as 70 semanas. Tá? A paz do Senhor, foi um prazer. Até a próxima.